Olá, vamos agora falar um pouco sobre processos aleatórios. Processos aleatórios, eles também são conhecidos como processos estocásticos e representam uma extensão do conceito de variável aleatória para sistemas dinâmicos, ou seja, sistemas que dependem do tempo. Então, nós vamos ver alguns exemplos de processos aleatórios. Vamos começar aqui por estes gráficos que vocês estão vendo ilustrados aqui. Imagine que em um determinado dia eu faça o registro da temperatura ao longo do dia. Eu vou obter uma curva, por exemplo, uma possível curva como essa que está colocada aqui em cima. Agora imagine que eu repita o mesmo experimento no dia seguinte e registre novamente uma curva com a temperatura ao longo do dia. Eu posso repetir este experimento durante vários dias e cada dia eu irei obter uma curva diferente. Então, agora vamos analisar um pouco essas questões que foram vistas. Então, imagine se eu fixo um determinado tempo T1. Por exemplo, eu poderia estar registrando esse T1, ele poderia representar a temperatura ao meio-dia. No tempo T1, eu tenho aqui vários valores possíveis para a temperatura ao meio-dia, por exemplo. E, aparentemente, eles não obedecem uma determinada regra, ou seja, são valores aleatórios. Então, no instante T1, eu vou ter a variável aleatória x de T1, que eu posso abreviar e representá-la por x1. Da mesma forma, se eu quiser fixar um outro tempo, por exemplo, às 18 horas, eu terei um novo registro de temperaturas e vão caracterizar a variável aleatória x de T2 ou x2. Então, a gente tem algumas considerações importantes a serem feitas. A temperatura, em um determinado horário fixado, ela é representada por uma variável aleatória, x de T1, x de T2 e assim por diante. Se eu quiser caracterizar essa variável aleatória, eu vou ter que ter a função densidade de probabilidade. E para isso, eu vou ter que repetir a medida da temperatura diversas vezes no mesmo horário, a fim de obter uma média e poder caracterizar esta variável aleatória. Além disso, né, a temperatura em outro horário, provavelmente ela vai ter uma FDP diferente da temperatura ao meio-dia. É de se esperar, por exemplo, que as temperaturas ao final do dia elas sejam menores do que a temperatura ao meio-dia, por exemplo. Nós podemos ter outros exemplos de processos aleatórios, por exemplo, a tensão na saída de um resistor, a pontuação na bolsa de valores. São processos, por quê? Porque além de um componente aleatório, nós temos o tempo como fator importante na descrição dos processos. Então, um processo aleatório, que eu aqui estou chamando de XGT, ele é caracterizado por uma família ou um ensemble de funções amostra. Então, aqui temos um outro exemplo em que nós temos um gerador binário aleatório. Então, nós temos aqui quatro funções amostras. Essas funções amostras fazem parte do ensemble. Se eu fixo um determinado tempo, eu tenho aqui uma variável aleatória. Nesse caso, a minha variável aleatória ela pode assumir o valor mais ou o valor menos. É uma variável aleatória, nesse caso, discreta. Então, em termos de notação, eu represento uma função amostra por x de t e esse que se i. Nesse caso aqui, que se i, ele representa o dia em que a temperatura foi medida para o exemplo da temperatura. Eu tenho ainda o xi, que representa o x de ti, que na realidade é uma variável aleatória que representa as amplitudes do processo aleatório no instante ti. Xi
como é uma variável aleatória, ela é caracterizada completamente pela sua FDP. E eu denoto a FDP por P de xi e xi. X de ti, esse i, vai representar apenas um valor obtido para o processo aleatório no tempo i para a realização que se i. Então, eu posso caracterizar um processo aleatório através de uma expressão analítica, em alguns casos, ou em outros casos eu preciso realizar experimentos a fim de obter um conjunto significativo de funções amostras. Então, nesse caso que está colocado aqui, nós temos um processo aleatório, x de t, caracterizado por expressão a. A, nesse caso, é uma constante, cosseno de ômega c também aqui, valor constante determinístico. Aqui nós temos o tempo, mais um valor θ. Esse θ aqui é uma variável aleatória uniforme na faixa de 0 a 2π. Então, se nós quisermos representar o conjunto de funções amostras, ou seja, o ensemble, nós teremos aqui infinitas funções amostras, porque θ é uma variável aleatória contínua. Então, θ pode assumir qualquer valor entre 0 e 2π. Como você tem um conjunto infinito de valores aqui, cada vez que você sortear um valor diferente para θ, você vai ter uma função amostra diferente. Só que, entretanto, na maioria das vezes, eu não tenho uma expressão como essa aqui para caracterizar uma família de funções amostras. Eu terei que fazer experimentos e, através de várias medições, eu posso tentar caracterizar essa família de funções. Então, o processo aleatório, né, ele pode ser especificado por uma coleção de variáveis aleatórias dependentes do tempo. Então, imagine aí que eu pego uma família de funções amostras como essa e fixe vários instantes de tempo. Por exemplo, um instante t1, instante t2, t3, t4 e assim por diante. Para cada conjunto, quer dizer, para cada instante de tempo, eu vou ter uma variável aleatória xi. Nesse caso aqui, eu tenho n instantes de tempo, eu teria n variáveis aleatórias denotadas por x1, x2 e assim por diante. Para caracterizar completamente esse conjunto de n variáveis aleatórias, eu precisaria da sua FDP conjunta, que nós denotamos por P de x1, x2 até xn. Se eu quiser obter as distribuições marginais, o que é que eu faço? Eu integro a FDP conjunta sobre as demais para poder obter FDPs de ordem mais baixas. Por exemplo, se eu quero obter P de x1, eu integro sobre x2 até xn. Só que a tarefa de obtenção dessas FDPs conjuntas, ela é extremamente complicada e às vezes é simplesmente impossível realizar isso. Bem, então essa não é uma abordagem que eu vou poder seguir. Então, felizmente para a gente, para os processos aleatórios que são relevantes nos processos utilizados nesse curso, é suficiente a gente conhecer a média do processo e a sua função de autocorrelação, que a gente vai ver como se calcula. Então, o que é a média de um processo? A média de um processo é o valor esperado daquele processo aleatório. E a gente pega o processo, o x, e multiplica aqui pela sua função densidade de probabilidade. Nesse caso aqui, nós temos, né, como é um processo aleatório, a variável aleatória ela é dependente do tempo, aí no caso geral. Então, a gente vê que apareceu aqui o tempo dentro da função densidade de probabilidade. Então, se a gente conseguir fazer essa conta, a gente tem a média do processo. Já a função de autocorrelação, nós precisamos pegar dois instantes de tempo, os instantes t1 e o instante t2. Para cada um deles, eu vou ter as variáveis aleatórias x1 e x2, respectivamente. E para calcular a função de autocorrelação nesses dois instantes, t1 e t2, eu pego as duas variáveis aleatórias, multiplico e tiro a média das duas. Então,
eu vou calcular a média de x1 vezes x2. Se a gente colocar aqui em termos de função densidade de probabilidade, a gente vai ter uma integração dupla, no caso de variáveis aleatórias contínuas, de x1 vezes x2, e aqui nós temos a FDP conjunta das variáveis x1 e x2. Então, o que a autocorrelação está fazendo? Ela está dando uma ideia de uma média na família de funções amostras. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né, em que nós temos aqui dois processos, o processo x e o processo y. Nós vemos aqui que nós temos a família de funções amostras do processo x. Então, na autocorrelação de x, o que é que a gente está fazendo? A gente está fixando um instante, t1, está pegando a variável aleatória x1. Então, fazemos a mesma coisa aqui, né? No instante t2, nós vamos ter a variável aleatória x2. Então, se nós pegarmos aqui o produto das duas e tirarmos a média, nós teremos aqui a função de autocorrelação. Observe que, nesse caso, a função de autocorrelação, como está colocado aqui embaixo, é essa mais larga, ela depende única e exclusivamente da diferença entre os tempos T1 e T2. Então, essa diferença, T2 menos T1, vale tal. Então, a função de autocorrelação aqui, ela aparece dependente da variável tal, e isso aqui que é variável. Então, esse gráfico está significando o quê? À medida que o tal aumenta, ou seja, a separação entre as variáveis aleatórias aumenta, o que é que vai acontecendo? A autocorrelação ela vai diminuindo e chega a um ponto aqui que a autocorrelação é nula. Isso quer dizer aqui que a partir de uma determinada distância, as variáveis aleatórias elas não guardam mais semelhanças entre si. E elas têm a semelhança máxima quando o quê? Quando tal igual a zero. Tal igual a zero significa que você está pegando instantes de tempos idênticos, né? Ou seja, é a variável aleatória com ela mesma que você está tirando a média. Então, aqui ainda nós temos a autocorrelação do processo y de t. Note que a autocorrelação do processo y de t ela é mais pontiaguda, ou seja, ela mais rapidamente cai para zero. Isso significa que esse processo aqui é um processo que varia mais rapidamente, ou seja, a partir de um determinado instante, as variáveis elas já não têm mais relação entre si. Então, o caso extremo que nós vamos verificar, né, seria quando a autocorrelação ela corresponde a um impulso, e é o caso aí em que um instante de tempo não tem nada a ver com o outro. Né? É o caso, por exemplo, do processo ruído branco, que as variáveis aleatórias em instantes de tempo diferentes não guardam relação entre si. Então, ainda nós podemos classificar os processos aleatórios como estacionários ou não estacionários. Então, ainda no processo estacionário, nós temos o sentido estrito e o sentido amplo. Num processo aleatório no sentido estrito, as características estatísticas elas não mudam com o tempo. Então, isso significa que a probabilidade, a função densidade de probabilidade, ela é independente do tempo. Então, quer dizer que se você está variando o tempo, por exemplo, no instante t1 você teria uma determinada FDP, no instante t2 a FDP é a mesma, se você pegar um instante t3, a FDP seria a mesma. Então, a FDP, a função densidade de probabilidade que caracteriza as variáveis, ela se manteria constante ao longo do tempo. Isso aqui é o que significa ter um processo estacionário no sentido estrito. Além disso, né, a autocorrelação, se você estiver comparando dois instantes de tempo, ela depende apenas da diferença entre os tempos, e não dos tempos individualmente. Então, na hora que você calculasse o Rx no instante T1 e T2, ele ia aparecer só a diferença entre os tempos, e você poderia representar dessa forma aqui como Rx de tal.
levando em conta apenas a diferença dos tempos aqui, como está colocado aqui. Só que é difícil você verificar se um processo aleatório é estritamente estacionário na prática. Por quê? Porque você teria que calcular a função densidade de probabilidade e mostrar que ela é independente do tempo. Aí, por essa razão, a gente utiliza um conceito mais simples, que é necessário, mais fácil, né, da gente verificar. Então, a gente chama essa definição de processo aleatório estacionário no sentido amplo. E para verificar esse critério, a gente tem que ter apenas a média constante e a função de autocorrelação dependente apenas da diferença entre os tempos. Então, note que aqui a gente não tem mais a FDP para verificar. A gente só precisa verificar a média e a função de autocorrelação. Vamos ver aqui alguns exemplos de processos estacionários no sentido amplo. Então, nós temos aqui esse processo que já foi mencionado, em que nós temos uma coleção de cossenos, em que nós temos aqui um componente aleatório que é o θ, que é uma variável aleatória uniformemente distribuída no intervalo de 0 a 2π. Nós queremos mostrar que ele é um processo estacionário no sentido amplo. Então, aqui tem algumas funções amostras desse processo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai variar a fase, né? Então, se você tem uma fase de um determinado valor, você tem essa função. E observe que aqui o que você está fazendo é só deslocando a fase, né? Dependendo da fase que você tem, aí você tem uma função amostra diferente. Mas a amplitude e a frequência dessa onda, elas continuam a mesma, porque isso aí é determinístico, não muda, né? Não é um componente aleatório no nosso caso. Então, temos que calcular a média e a função de autocorrelação para mostrar que o processo é estacionário no sentido amplo. Então, vamos pegar, né, média de x. Só que se a gente for utilizar a definição clássica, a gente teria que ter a função densidade de probabilidade de x. O que é um pouco complicado de fazer. Eu não sei se vocês já fizeram isso alguma vida, mas a gente teria que, provavelmente, aqui inverter a função e teria que fazer algumas contas para obter essa função densidade de probabilidade a partir da função densidade de probabilidade do θ que é dada. Não é uma conta tão trivial de fazer. Então, a gente vai fazer uma abordagem mais simples que se obtém a mesma coisa. Então, nós tiramos, né, a média de x, é o valor esperado de x, mas quem é o x? O x é o a cosseno de ômega ct mais o θ. Aqui, o a é constante, então se ele é constante, ele não tem nada de aleatório, ele pode sair para fora do valor esperado. Então, é o que eu fiz aqui. E agora a gente tem que resolver este termo, ou seja, a média do cosseno de ômega ct mais o θ. Aqui, nesse caso, nós temos θ e o cosseno de ômega ct mais θ vai ser uma função de uma variável aleatória θ. Então, para tirar a média de uma função de uma variável aleatória é bem simples. O que é que eu faço? Média de uma função de uma variável aleatória vai ser a integral desta função, da variável aleatória, vezes a FDP da componente aleatória e eu vou integrar sobre esta variável aleatória, que nesse caso é o nosso θ. Θ está definido de 0 a 2π, então a minha integração vai ser neste intervalo. Então, θ é uma variável aleatória uniforme, então se ela é uniformemente distribuída no intervalo de 0 a 2π, a sua FDP vai ser 1 sobre 2π, porque eu tenho que ter a área lá da FDP valendo 1. Lembre-se lá dos conceitos de variáveis aleatórias. Então, fazendo aqui o P de θ igual a 1 sobre 2π, esse 1 sobre 2π pode vir para fora da integral, e, na realidade, eu vou ter que resolver esta integral. Essa integral ela pode facilmente ser mostrada que ela vale zero, porque a gente está integrando em θ, a variável é θ, o período desta função vai ser θ, quer dizer, o período vai ser 2π.
eu estou integrando de 0 a 2π, ou seja, estou integrando durante um período, e a integração de uma função trigonométrica como cosseno no período completo, ela vai valer zero, porque a parte positiva cancela a parte negativa. Assim, eu vou ter o valor zero. Então, aqui eu mostrei que a média vai ser A vezes zero, e a zero que é uma constante, ou seja, ela não depende do tempo. Então, neste primeiro critério, o processo é estacionário. Falta verificar aí a função de autocorrelação. Então, para verificar a função de autocorrelação, eu tenho que calcular a média do produto de x de t1 por x de t2, ou seja, eu vou ter que avaliar a função em 2 instantes de tempo, fazer o produto e calcular aqui a média. Então, na hora que eu coloco, eu vou ter o A vezes o cosseno de ômega c t1 mais o θ. Vou ter também aqui o A cosseno de ômega c t2 mais o θ. Aqui deveria estar o θ maiúsculo, né? Mas foi um errinho, mas colocaria aqui o θ maiúsculo, sem problemas. Então, a gente vai ter A ao quadrado. Ao quadrado ele pode sair fora porque ele não é aleatório. E aqui a gente tem um produto de cossenos, né? E nós vimos que quando a gente tem um produto de cossenos, o ideal é a gente transformar em uma soma, usando aí as fórmulas de transformação aí de produtos em somas. Então, a gente tem um produto, vai transformar em cosseno da diferença, mais o cosseno da soma, e vai aparecer aqui esse fator de 1/2. Aqui a gente repara que nesse primeiro termo aqui não apareceu o θ, né? Então, se você não tem o θ, você não tem nada de aleatório. Então, a média disso aqui vai ser ele próprio, porque nós não temos nenhum componente aleatório. Para calcular a média aqui desse segundo termo, a gente procede de maneira similar ao que foi feito aqui nesse caso. A diferença é que aqui a gente tem o valor 2θ aparecendo aqui e o T2 mais T1 aqui no lugar do T. A integração seria, você usaria aqui T de θ dessa forma, o 2θ aqui, e integraria isso 0 a 2π. Nesse caso, a integral também vai dar zero, porque aqui o período vai ser π, e você está integrando durante 2 períodos. Então, a integração vai dar zero, né? E, consequentemente, aqui esse termo, a média dele vai dar zero. Então, a gente fica só com essa primeira parte. Observe que aqui apareceu T2 menos T1, que nós podemos escrever T2 menos T1 como tal. E aqui nós temos a função de autocorrelação. Vimos aqui que ela depende apenas da diferença, então o processo é aleatório no sentido amplo, né? Então está mostrado que ele é. Nós ainda podemos ter outras classificações dos processos aleatórios. Uma delas, que é de grande importância, é de um processo ergódico. Então, um processo ergódico, se as médias temporais elas são iguais às médias estatísticas. Então, qual é a ideia aqui? Uma média temporal de um sinal x de t, você faria o quê? Você faria a integral no tempo. E uma determinada função. Você não estaria fazendo um determinado experimento aqui várias vezes. Você fez uma vez, calculou aqui a média dele, e você vai ter esse x tio de t. O processo ergódico, se o x tio de t é igual ao x barra, só que o x barra é uma média estatística, a gente vê que é diferente, né? Você calcula essa média aqui sobre um conjunto de funções amostras e não apenas sobre um valor só. Então, se isso for verdade, então você diz que o processo é ergódico, pelo menos aqui em termos de média, né? Para verificar que é outra condição de ergodicidade, você teria que calcular a autocorrelação temporal. E na realidade é você pegar o x de t num outro instante, pegar esse produto e tirar uma média aqui no tempo, né? Então, se isso aqui
essa autocorrelação temporal for igual à autocorrelação estatística, isso for verificado, e isso aqui em relação às médias, a gente diz que o processo é ergódico. Então, a ergodicidade não é tão fácil da gente encontrar, né? Isso daí é uma classe mais estrita aí de processo. Então, no geral, nós temos a classe de processos aleatórios, que é a maior de todas. Então, nós temos, no sentido aqui, é, a definição de um processo aleatório, né, como algo que depende do tempo e de uma variável aleatória. Nós temos um conjunto menor, que são dos processos estacionários no sentido amplo, ainda, né? Nós temos ainda um grupo ainda menor, que são os processos aleatórios no sentido estrito. E nós temos o grupo ainda menorzinho, que é dos processos ergódicos. Então, os processos ergódicos eles são raros aí de serem encontrados, né? O mais provável é a gente trabalhar aqui com processos estacionários no sentido amplo, né? Eles podem ser estacionários no sentido amplo, mas não serem no sentido estrito, nem serem ergódicos, aí como a gente está vendo aqui. Então, é